Então a gente resolveu falar um pouquinho desse tema, selecionamos algumas perguntas que a maioria das pessoas acabam tendo dúvida e esperamos ajudar. Então, a gente vai começar aqui agora com os mitos e verdades da nutrição. A primeira pergunta é: o limão espremido, então, depois da refeição ajuda na digestão? Isso, na verdade, é verdade mesmo, né? Porque, assim, o limão vai ajudar a secretar as enzimas digestivas do nosso corpo, né? E, assim, vai fazer com que a gente tenha uma absorção e digestão melhor dos alimentos do nosso organismo, né? Então a gente sempre recomenda aquele shotzinho antes de limão, sabe? Antes da refeição ou até depois pode ser só o limão espremido ou limão com um pouquinho de água e vai ajudar bastante para quem tem uma digestão mais lenta. Outros alimentos até cítricos, né, por exemplo, como o abacaxi, também acabam ajudando na digestão justamente pela mesma função. Sim. Então vamos para a próxima pergunta. A próxima, então: comer o carboidrato à noite engorda? Então, essa questão é um mito, né? Que na verdade depende de cada pessoa, vai depender também do objetivo das pessoas, de cada indivíduo que ela tem, né? E assim, nenhum alimento ou macronutriente individualmente vai ter o potencial para engordar você, né? Depende, claro, da quantidade, até como a gente já tinha comentado, do objetivo. E a única questão é se você comer algum tipo de refinado à noite, principalmente açúcares, assim, pode ser que você tenha uma má digestão. A outra pergunta, então: comer o ovo, a gordura dos alimentos, o abacate pode aumentar o colesterol? Então, essa pergunta, na verdade, é um mito, né? Porque, assim, o colesterol está mais relacionado com o consumo dos refinados, dos industrializados, né, dos embutidos. Então, são esses alimentos que vão elevar o seu colesterol caso você consuma frequentemente, né, de segunda a segunda e também numa quantidade mais exagerada, assim. E o consumo das gorduras que são já do próprio alimento, que são as gorduras boas, não tem tanto impacto no colesterol, né? Vai ter pelo menos ali uns 10% do total do colesterol. Então, por exemplo, abacate, né, até como a gente já tinha comentado, tudo bem da gente consumir, né, na quantidade adequada ali, só mais os industrializados e os embutidos mesmo. Outra questão: o jejum intermitente emagrece? Na verdade, essa questão é um mito também, né? O jejum vai ser uma das estratégias que a gente pode utilizar para a pessoa conseguir ter essa perda de peso aí mais eficaz. Mas, por exemplo, se você faz o jejum intermitente, depois nas próximas refeições que você vai consumir, se você compensa e consome a mais do que você já deveria, com certeza o jejum não vai fazer com que você perda peso, né? Então, por exemplo, assim, durante o dia você fez o jejum, você precisa ter esse déficit calórico para você conseguir ter também a perda de peso, né? Então, é uma das estratégias que a gente coloca para poder auxiliar nessa perda de peso, né? Então, a gente pode considerar, nesse caso aqui, como um mito. E o ovo pela manhã, será que ele ajuda a tirar a fome da tarde ou da noite? Essa é uma pergunta frequente. Às vezes a gente recomenda alguns alimentos, né, no plano alimentar e acaba incluindo mais ovos, por ser um alimento mais comum ali no café da manhã, as proteínas. E todo mundo pergunta, mas o porquê só dos ovos? Por que tem que ter a proteína no café da manhã? Então, aqui a gente deu o exemplo do ovo, né? Mas acaba sendo as proteínas no geral. Então, é uma verdade realmente, porque o ovo, como ele tem muita proteína, gorduras boas, ele acaba fazendo a regulação de alguns hormônios, como os hormônios da fome e da saciedade. Eu até quis colocar um artigo aqui para ficar um pouquinho mais lúdico, digamos assim, onde mostra que o consumo de 2 ovos por dia em comparação a um café da manhã só com refinados ou só com uma farinha de aveia, que ele acaba justamente melhorando toda essa parte do apetite da tarde, do final da tarde e da noite. Por quê? Porque ele diminui o hormônio da fome
enquanto mantém uma taxa boa ali do colesterol, do LDL, do HDL. Ele atrasa um pouquinho o esvaziamento gástrico, justamente porque tem um aumento desse peptídeo YY, que é um hormônio também ligado à regulação da fome e da saciedade, causando um pouquinho mais de saciedade no jantar. Isso é no geral, como eu disse, é não só pro ovo, mas as proteínas no geral acabam auxiliando nessa regulação hormonal e, consequentemente, regulando a saciedade ao longo do dia, principalmente nesse horário do final da tarde e da noite. Aqui eu quis só exemplificar algumas outras questões, só para mostrar que tanto como os ovos, quanto as carnes, quanto as proteínas vegetais também têm essa função. Daí vão perguntar, mas qual proteína vai ser melhor pela manhã para ter esse aumento da saciedade aí ao longo do dia? Na verdade, isso tudo vai depender muito do indivíduo, né? A gente sempre acaba observando bem a individualidade, questão dos exames sanguíneos, toda essa parte metabólica, o consumo proteico, se tem uma inflamação, se precisa modular o intestino. Então, só para mostrar que, de um modo geral, todas as proteínas acabam tendo esse benefício de diminuir um pouco a fome do final da tarde e da noite. Mas qual tipo de proteína vai depender muito de cada caso. Até nessa questão da proteína, assim, tem muita gente que tem dúvida quando vai colocar proteína vegetal, qual escolher pela manhã. E o que a gente sugere também é o tofu, que basicamente, da maneira que você for preparar, vai ficar bem parecido como o ovo também, né? E é também uma proteína super boa, que também vai manter a tua saciedade ali ao longo do dia. Ah, com certeza. Isso até para exemplificar um pouco, né? Não só os ovos, mas a gente consegue, com os ovos, às vezes fazendo um patezinho de frango também, colocando atum, porque por que não comer comida também pela manhã, né? Porque se a gente tá com fome, a gente acaba comendo comida, né? Você não precisa comer outras coisas que sejam industrializadas, então a gente consegue variar bastante a fonte de proteína no café da manhã, mas claro, sempre dependendo da individualidade da pessoa. Aí tem mais uma pergunta aqui sobre a aveia. Será que ela atrapalha em uma dieta para reduzir o percentual de gordura, né? Com foco ali no emagrecimento? Então isso acaba sendo um mito, apesar das vezes as pessoas acabarem tendo um pouco de medo do carboidrato no geral, às vezes acham que uma dieta para perder peso, para perder o percentual de gordura, a gente precisa zerar o carboidrato, muitas vezes não é assim, porque como já foi dito até na questão do jejum intermitente, o déficit calórico, né, a restrição calórica no total é o que importa para o objetivo, por exemplo, do emagrecimento. É lógico que esse déficit calórico a gente busca fazer da melhor qualidade possível, combinando os macronutrientes, de maneira que, né, a pessoa não sinta fome, enfim, que mantenha toda a parte metabólica saudável, mas só para mostrar um pouco que não existe um alimento que atrapalhe e um alimento que ajude. Ou um alimento que emagreça e um alimento que engorda. Na verdade, existe o todo, né? A gente sempre tem que estar observando o todo, o geral, o plano total, o dia a dia, de todas as refeições, né? Ter esse equilíbrio aí no dia a dia para daí ter esse resultado da perda do percentual de gordura ou não. Inclusive, a aveia, num plano de redução do percentual de gordura, quando bem colocada, quando bem calculada com, né, os demais alimentos ali do dia, ela pode até auxiliar na perda de gordura corporal. Então aqui eu também quis só ilustrar com uma figura, né, mostrando que às vezes as pessoas elas ficam muito apegadas aos detalhes, né? Então às vezes as pessoas acabam não se preocupando tanto com a base, não percebendo o que elas estão fazendo no dia a dia e ficam preocupadas com os detalhes. Será que a aveia vai ajudar ou vai atrapalhar? E eu quis até colocar isso aqui, essa figura aqui, porque justamente muitas pessoas às vezes acham que elas podem estar fazendo algo no dia a dia ou incluindo ou retirando algum alimento que não é o ideal, né, para aquele objetivo, quando elas não percebem que na verdade a base delas pode estar sendo modificada por de repente uma recompensa, seja nos finais de semana ou alguma outra hora do dia. Então aqui só para exemplificar, por exemplo, uma necessidade diária de 2.000 calorias. Então todos os dias lá de segunda a sexta a pessoa faz tudo certinho, come todas as refeições adequadamente, nas quantidades propostas, e de repente chega no final de semana e acaba passando um pouquinho das quantidades.
Isso faz com que, na verdade, você tenha uma recompensa nos outros dias, com que a tua média não seja mais as 2.000 calorias lá diárias que você precisava, né, reguladas com aqueles macronutrientes. Então você acaba passando um pouquinho da média e, consequentemente, mantendo o seu peso. Então, para um possível, né, emagrecimento, perda de percentual de gordura mesmo, a gente precisa focar todos os dias e todos os dias manter a mesma base, sabe? Sem se preocupar tanto com os detalhes ou exagerando, um dia faz certinho, no outro dia não. Então, na verdade, foi só para ilustrar mais essa questão do consumo aí de déficit calórico, né, da restrição calórica. Sim. Na verdade, assim, que o corpo não entende, né, que é final de semana. Então, consumir, tem um jantar, tem alguma coisa assim durante a semana, tudo bem, né, ter aquele equilíbrio, mas tentar controlar mesmo essa recompensa aí do final de semana, né, tentar manter de segunda a segunda mesmo, plano alimentar adequado, a rotina alimentar, atividade física também, que é super importante, e esse estilo de vida um pouco mais saudável mesmo, né? Sim. Então, e mais uma pergunta sobre se é verdade que o aumento da massa muscular ajuda no emagrecimento. Sim, é verdade. O músculo, na verdade, ele tem uma participação fundamental nessa parte da taxa metabólica basal. Quanto mais músculo esquelético, mais a gente aumenta a nossa taxa metabólica basal de repouso. Então, mais o nosso corpo fica ativo, digamos assim, mais a gente aumenta a nossa termogênese corporal. Então, o músculo esquelético ele é realmente um dos principais contribuintes aí para o gasto energético de todo o corpo. E como que a gente acaba aumentando a nossa massa muscular, aumentando o nosso músculo, né? Então, para a retenção de massa muscular, precisa existir aí um estímulo, né, da síntese proteica. E como que a gente estimula a síntese proteica? Com o consumo de proteína, né, com o aporte de proteína total do dia adequado para aquele objetivo e com exercício de força. Eu coloquei aqui até mais uma figurinha ali para ilustrar, então 1 kg de gordura e 1 kg de músculo, para ver mais ou menos assim, em média de 4 a 15 calorias por quilo de gordura a gente acaba gastando, e quando é 1 kg de músculo a gente acaba metabolizando aí 240 calorias. Então, para ver a diferença de o quanto é diferente 1 kg de músculo no nosso corpo e 1 kg de gordura também, para essa questão da termogênese corporal, né? Que é o gasto calórico em repouso. Sim. Eu esqueci. Sobre o óleo de coco, então eu vou falar mais essa. O óleo de coco no café, né? Muitas pessoas têm o costume de colocar TCM, manteiga, óleo de coco, então o consumo de uma gordura boa no café. Ele quebra jejum ou não? Hoje em dia essa questão do jejum intermitente, ela também tem sido muito discutida, está sendo muito falada. Então tem muitas pessoas que têm dúvida, o que quebra jejum, o que não quebra? Então, para essa pergunta especificamente, eu até quis colocar um depende, quis mudar ali um pouquinho sobre essa questão do mito e verdade. Por quê? Na questão do jejum intermitente, existem 2 tipos de jejuns que a gente fala, né? O jejum fisiológico, que é o jejum calórico, que é aquele jejum que às vezes a gente precisa fazer para algum exame, para alguma cirurgia, que é o tempo que realmente a gente fica sem se alimentar, sem consumir calorias, né? E existe também o jejum metabólico, que o que é o jejum metabólico? Você pode permanecer no jejum metabólico se você acabar não estimulando a tua insulina, se você não estimular a secreção insulínica. Então, essa questão do óleo de coco no café quebra jejum? Depende, porque se for um jejum calórico, se a gente tiver numa estratégia de jejum calórico, de um jejum fisiológico, ele quebra sim, porque ele tem caloria, né? Então, o que não quebraria o jejum calórico seria apenas água, chá natural, né? E o café, todos puros, sem adoçar. Então, o óleo de coco, por conter a caloria, acaba quebrando esse jejum calórico. Já o jejum metabólico, ele não quebra, porque o óleo de coco é uma gordura
é uma gordura boa que acaba não estimulando a secreção da insulina. Então você mimetiza um jejum por não estimular a secreção insulínica. O que mais poderia não quebrar o jejum metabólico? A manteiga, o azeite de oliva, o TCM. Já carboidratos e proteínas, por estimularem a secreção insulínica, acabariam quebrando tanto o jejum calórico quanto o jejum metabólico. E nessa questão até perceber, por exemplo, assim, os pós de colágeno, alguns suplementos assim em pó mesmo, que na composição pode ser que tenha algum tipo de açúcar. Aí nesse caso você já vai estar consumindo, quebrando na verdade, né, o jejum metabólico e o calórico também, né, porque vai ter um pouquinho de caloria ali. Isso. Sobre a questão do whey protein, essa é uma pergunta que a gente também recebe bastante. Às vezes a gente recebe bastante sobre essa questão do whey protein engorda, whey protein emagrece, que já são mito, e sobre a questão do whey protein aumenta a massa muscular. Aqui até caberia um depende, mas eu quis colocar como mito justamente por toda aquela questão que a gente acabou comentando antes sobre a aveia, sobre o jejum intermitente. Não existe um alimento que aumente a massa muscular ou um alimento que emagreça. Então eu quis colocar como mito justamente porque o que vai determinar o aumento da massa muscular vai ser o aporte proteico total diário, né? Então vai ser você ter consumir a quantidade de proteína adequada para o teu quilograma de peso para aquele objetivo de aumento de massa muscular, somado aí ao exercício físico, exercício de força. Então, na verdade, não é que o whey vai aumentar a massa muscular, mas ele em conjunto com outros alimentos ou como um substituto, possível substituto aí de uma proteína no teu dia, pode ajudar sim a aumentar a massa muscular, mas não vai ser ele sozinho que vai ter esse poder de aumento da massa muscular. Então, como eu disse, ele encaixado na rotina, né, no teu dia a dia, desde que a proteína total do teu dia esteja adequada para o teu objetivo, ele pode auxiliar, mas não vai ser ele individualizado ali, só ele que vai aumentar a massa muscular. E claro, o estímulo da força, do exercício de força. Também. Isso. Aqui outra questão comer a fruta é melhor do que tomar o suco da fruta? Essa, na verdade, é uma questão verdade, né? Verdadeira, no caso. Porque, assim, quando você consome a fruta, você está consumindo toda a fibra dela, né? Além da fibra, você também está estimulando a tua mastigação. Então, que já é mais um ponto positivo para você consumir a fruta do que tomar o suco da fruta, né? E no suco da fruta a gente já tem assim um pequeno volume, muitas calorias, né? E você consegue, você não retarda, na verdade, essa absorção da frutose, que seria da glicose, né? Do açúcar ali da fruta, e pode elevar muito mais a glicemia do que se você consumisse a fruta junto, a unidade no caso, né? Ali com as fibras, mastigar bem, estimular toda até a produção das enzimas digestivas, até para ter uma absorção melhor, né? Então, é aquilo que a gente comenta também, né? Você comeria, por exemplo, num lanche da tarde 5 laranjas, então é bem provável que não, né? E é com 5 laranjas que geralmente a gente faz o suco, né? E o suco ali também é muito mais rápido consumido, então por isso que a gente geralmente coloca para consumir a fruta mesmo, porque você vai ter todo o aporte de fibras, além da mastigação, e vai te saciar um pouco mais, né? Do que o suco só. Isso, e claro que isso sempre depende do objetivo, né? Mas uma maneira até de otimizar o suco de uma fruta só é acrescentando, ou de repente para não ter tanto a questão do aumento da glicemia, enfim, para ter um pouquinho mais de fibra até no suco, a gente opta bastante pelos sucos funcionais. Adicionar vegetais, adicionar fibras, junto daquela fruta. Não misturar tanta fruta, né? Para não ficar em excesso assim. Mas, de repente, adicionar ali uma fibra, uma couve, fazer aquele suco verde. Mas, de qualquer maneira, sempre preferir comer os alimentos in naturas do que ele no formato líquido. Isso. Sobre a margarina. A margarina é mais saudável do que a manteiga? Também é uma pergunta que a gente recebe bastante. Não, mas a margarina, eu não uso mais a margarina, eu tenho que usar o quê? Então, é sério que a manteiga é mais saudável que a margarina? Então, a margarina realmente é um mito que ela é mais saudável do que a manteiga. A manteiga,
ela é mais saudável sim do que a margarina, porque a margarina ela acaba sendo um alimento de origem vegetal, que acaba precisando ser ultraprocessado. Então, nesse processo de ultraprocessamento ali, ele acaba sofrendo um processo de hidrogenação, o que acaba sendo acrescentado. Então, na verdade, você acaba colocando na margarina gorduras trans e gorduras saturadas por todo esse processo de hidrogenação que acontece com ela. E já a manteiga, ela é um produto de origem animal, é um processamento natural feito a partir do leite de vaca, e acaba contendo ali só a gordura natural presente da manteiga. Então não existe uma gordura adicionada, ela não foi ultraprocessada, né? Como a margarina. Claro que existe dentro dessas questões das manteigas, a gente sempre acaba vendo manteigas de melhor qualidade, enfim, existem também as manteigas clarificadas, como a manteiga ghee, se às vezes a pessoa acaba tendo algum tipo de sensibilidade, intolerância ao leite, à proteína do leite, a gente também existe uma maneira de buscar manteigas ainda mais saudáveis. Então, mas na relação margarina-manteiga, a gente sempre deve preferir sim a manteiga do que a margarina. Aqui outra questão, né? O gás d'água com gás ou de bebidas gaseificadas aumentam a celulite? Então, na verdade, essa pergunta é um mito, né? Porque o que vai aumentar realmente a celulite no corpo de qualquer pessoa é a ingestão excessiva dos carboidratos mais refinados, né? Como os açúcares, até os industrializados, no caso, né? Quando a alimentação não é muito rica em nutrientes, em vitaminas e minerais, e além da falta de água, né? Desidratação pode causar um pouco, e a falta do exercício físico. E aqui outra pergunta, tomar líquido durante as refeições pode atrapalhar a digestão? Essa questão também é verdade. Pode atrapalhar sim a digestão de todos os alimentos, assim como da absorção, né? Porque o líquido em excesso junto com a refeição pode diluir as nossas enzimas digestivas, né? O suco gástrico ali. Então a gente tem uma redução dessas enzimas digestivas, a gente acaba não tendo uma absorção muito adequada dos nutrientes, pode também impactar um pouco no intestino, pode ter um processo ali um pouco de azia, refluxo, né? Então quando você consome até um pouquinho, não mastiga muito bem, consome um pouco mais rápido e aí também consome o líquido junto, tudo isso pode impactar então para a má digestão nesse horário da refeição junto com o líquido. Até o que é legal de falar, até linkando com aquela outra questão do limão, né? Se ajuda na digestão. De repente o líquido que seria ideal tomar durante as refeições seria de repente um pouquinho de limão espremido mesmo, que não vai atrapalhar nessa questão de atrapalhar aí a secreção das enzimas digestivas e justamente vai ser um benefício para a digestão, sobre até o que a gente acabou falando sobre se o limão espremido ajuda na questão da digestão. Então, se for optar por um líquido durante a refeição, de repente o limãozinho espremido seria uma ideia. E agora sobre a questão da privação do sono. Se a privação do sono realmente ela pode atrapalhar no emagrecimento. E é verdade, porque na verdade o sono ele é fundamental, né? Ele é essencial para toda a nossa saúde metabólica, né? Então é um dos pilares aí mais importantes para a gente ter para manter a nossa saúde em dia. A privação do sono, que a gente diz por menos de 6 horas mais ou menos, ela pode acarretar em mudanças hormonais, né? Os hormônios a grelina e a leptina, que são os hormônios da fome e da saciedade, desregulando a nossa sensação de fome ao longo do dia. Assim, consequentemente, vai aumentando o nosso apetite, né, ao longo do dia e, consequentemente, da ingestão calórica. Então, menos sono, dificuldade ali na sensação, na percepção da fome e da saciedade, aumento, mais apetite e aumento da ingestão calórica, dificultando no emagrecimento. Até aqui eu quis colocar um pouquinho mais sobre falar que, né, nós somos seres rítmicos, então a gente depende muito do nosso ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É mais ou menos o nosso relógio biológico, então o ciclo circadiano que regula bastante o nosso sono, o nosso apetite, nossa vontade de comer ali ao longo do dia. E se a gente não tá com o ciclo circadiano em dia ou respeitando ele, né, que seria acordar
na luz do dia e dormir a hora que o sol se põe, digamos assim, a hora que escurece, a gente pode ter alguns malefícios, né? Ali como desequilíbrio hormonal, uma possível doença crônica não transmissível, de repente acúmulo de gordura, sobrepeso, enfim, outras desordens do sono, desregulação de alguns hormônios, como aqui, por exemplo, eu quis colocar nessa figura acima. Ali, ó, a partir das 20 horas até as 2 horas da noite, tem todos os hormônios que são secretados durante o nosso sono. Então, tem a melatonina, o GH, que é um hormônio super importante nessa questão do emagrecimento, a grelina, né, que é o hormônio da fome, as enzimas digestivas, o cortisol, que é o hormônio do estresse, a serotonina também, que é, né, o hormônio o que dá a nossa sensação de prazer aí, e bem-estar. Então, se de repente todo esse sono está desregulado, se de repente a gente não consegue dormir direito, essa secreção toda, esses hormônios todos também vão acabar sendo prejudiciais, né? Não vão estar sendo secretados da maneira correta, o que vai acabar atrapalhando. Aqui eu quis só exemplificar mais um pouquinho sobre essa questão da alteração do cortisol, que também é um hormônio super importante para essa questão da regularização aí do sono, né? E da saciedade, enfim, do emagrecimento, que de repente uma privação do sono pode acabar alterando aí esse hormônio do estresse e acabar alterando toda a parte da função tireoidiana, depletando serotonina, o que faz com que a pessoa às vezes acabe tendo mais vontade de doce ao longo do dia, inibe um pouquinho a lipólise, então contribui para o acúmulo maior de gordura corporal. Então essa questão do sono realmente ela é super importante, ter um sono adequado, junto aí com a parte do exercício físico, boa alimentação, é bem importante para o emagrecimento mesmo, né? Sim, nessa questão assim a gente até recomenda fazer aquela higiene do sono, sabe? Ficar pelo menos 1 hora antes de dormir sem nenhum eletrônico, sem nenhuma luz, descansar bem, não sei, ler um livro, né? Colocar aqueles óleos essenciais também que vão ajudar nessa questão do relaxamento, tomar um chá mais relaxante. Existem várias ideias, né? Várias estratégias. A gente quis pontuar aqui, na verdade, algumas das estratégias, alguns dos mitos e verdades que a gente acaba escutando bastante em consulta, ou mesmo que as pessoas acabam perguntando bastante pra gente. Então a gente quis pontuar alguns para deixar mais claro, justamente pela nutrição e alimentação ser um assunto que tá sempre em alta. Então a gente quis colocar um pouquinho da nossa ideia, quis mostrar algumas estratégias que a gente usa justamente para modular esses mitos e verdades aí da nutrição. E acho que é isso. Né, um pouco das dúvidas também que vocês tiveram aí ao longo da semana. E ao mesmo tempo também, caso vocês tenham mais dúvidas, mais perguntas, vocês podem mandar pra gente, podem mandar no perfil aqui da clínica, que a gente vai responder vocês em qualquer momento. Exatamente, mais dúvidas sobre mitos ou sobre a nutrição no geral, sobre estratégias nutricionais, a gente fica à disposição. Tá bom? Obrigada, boa noite, pessoal. Boa noite.